Bom dia a todos. É mais uma vez um privilégio poder estar aqui convosco para podermos partilhar a palavra neste dia especial, neste dia de louvor ao Senhor de bom Deus, pela certeza que nós temos que o seu Filho Jesus ressuscitou e por isso a nossa fé não é em vão. Hoje então é um dia celebrado com muita emoção, com muita alegria por todos nós e este então é o nosso desejo, podermos partilhar a palavra de Deus com todos vós. Nós também, dia por ser Páscoa, também queremos oferecer uma Bíblia a quem não tiver. Se de facto esse for o vosso desejo, terem uma Bíblia e se não tiverem nenhuma no vosso lar, podem escrever nos comentários ou mandar uma mensagem e a Igreja Batista da Graça irá oferecer-vos esta Bíblia, a palavra do Senhor, que de facto tem todo o poder para fazer a diferença nas nossas vidas. Hoje quero convidar-vos a abrir as vossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10 a 21. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10 a 21. O apóstolo Paulo estava a lidar, ao escrever esta carta, estava a lidar com vários opositores na igreja. Questionavam o seu apostolado e colocavam em causa todo o seu ensino e todas as suas orientações. Havia uma luta enorme dentro da igreja entre Paulo, que desejava pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, contra aqueles que viviam com base na aparência e na imagem. Nestes versículos que vamos ver hoje, Paulo mostrou que um verdadeiro servo de Deus tem como objetivo deleitar-se na reconciliação que Cristo tem para oferecer, como ao mesmo tempo também cumpre o ministério da reconciliação que lhe fora confiado por Deus. Este é o enorme desafio da Páscoa, o desafio de sermos reconciliados para sermos ministros da reconciliação. Tendo isto em mente, vamos então ler o versículo 10 deste mesmo capítulo 5. Diz o seguinte, o versículo 10. Pois nós, temos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para cada um receber segundo aquilo que fez de bem ou de mal enquanto vivia aqui na terra. Conscientes, portanto, do respeito, do temor que devemos ao Senhor, tentamos convencer os outros. Deus sabe perfeitamente que somos sinceros e espero que a vossa opinião seja essa também. Então, o ministro da reconciliação vive com temor ao Senhor. Nas suas cartas, Paulo foi sempre muito claro sobre uma realidade que acontecerá na vida de qualquer pessoa. Diz ele, todos irão comparecer diante do tribunal de Cristo. Não há forma alguma de fugirmos deste tribunal onde iremos prestar contas. E quando o cristão sabe aquilo que acontecerá nesse tribunal, terá para a sua vida dois objetivos muito claros. Primeiro, temer ao Senhor. O cristão deve então viver a sua vida com enorme temor a Deus, sabendo que irá prestar contas de tudo o que diz e de tudo o que faz. Já pensámos que os lugares mais escuros na nossa vida e que achamos que só nós é que temos acesso, afinal não é bem assim? E quando se perde este temor ao Senhor, nós somos capazes de fazer de tudo e mais alguma coisa. Por isso é que a Bíblia nos diz em Provérbios capítulo 9, versículo 10, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quando o cristão então sabe aquilo que acontecerá neste tribunal, além de ter temor ao Senhor, deve também persuadir-nos a fazer que outros tenham este mesmo temor. Isto é, o cristianismo combate o orgulho e o egoísmo, porque nada do que recebemos deve ficar para nós. Devemos sempre partilhar e desejar que outros recebam aquilo que nos foi dado. No versículo 11, Paulo desejou também que os seus críticos reconhecessem que ele estava de consciência tranquila com aquilo que ensinava. Se repararmos, somente aqueles que estão de consciência limpa com Deus estarão também de consciência tranquila perante os homens. Ou seja, deixaremos de tentar agradar todas as pessoas, até porque é algo impossível, e além de ser impossível, é desgastante, para agradarmos então somente a Deus. Isso faz com que andaremos de cabeça levantada perante as pessoas. Versículo 12 e versículo 13. Não dizemos estas coisas para nos elogiarmos a nós próprios. O que queremos é dar-vos a oportunidade de se sentirem honrados connosco.
Assim terão uma resposta para dar àqueles que se sentem orgulhosos por motivos exteriores e não por aquilo que têm no coração. Se acham que perdemos o juízo, foi por Deus que o fizemos. E se fomos equilibrados, foi por vossa causa. Então o ministro da reconciliação vive com temor ao Senhor. Como o ministro de reconciliação, procura também ser exemplo. Exemplo em quê? Exemplo na forma de viver. Aqueles que estavam a dificultar e a colocar o ministério de Paulo em causa consideravam-se superiores aos outros. Eram orgulhosos nos seus feitos e achavam que a eloquência era fundamental. Viviam à custa das motivações exteriores para continuarem a servir. Por outro lado, o apóstolo Paulo nunca dependeu da motivação das pessoas para estar no ministério. Aliás, se a sua motivação para pregar a palavra de Deus fosse a aceitação das pessoas, ele teria desistido. Quando? Quando foi chicoteado, quando foi injuriado, açoitado e rejeitado por tantas pessoas. Paulo tinha muita oposição externa, mas tinha muita motivação interna encontrada em Cristo. Atualmente ainda há muito julgamento e muita valorização do exterior em detrimento do que é interior. Há muita dependência dos estímulos exteriores, procurando o louvor das pessoas, em vez de fazermos as coisas para o louvor e para a glória do nosso Deus, ao ponto de se deixar de servir na igreja ou de servir até as pessoas, quando as mesmas nada nos dizem ou quando discordam de nós. Se a nossa motivação for Cristo, nós iremos continuar a servir. E se deixarmos de fazer então algo porque ninguém valorizou, afinal de contas nós estávamos a fazer para quem? Para nós mesmos. Jesus é muito claro sobre a nossa atitude. Lucas, capítulo 17, versículo 10. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, que não fizemos mais do que aquilo que nos foi ordenado fazer. Ainda valorizamos então muito aquilo que os nossos olhos veem. E o próprio Deus deixa-nos outro alerta também na primeira carta de Samuel, capítulo 16, ou no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Foi por isso que o apóstolo Paulo então mencionou que as vidas que discipulou são as suas cartas de fidelidade ao Evangelho, através do seu exemplo. E ser um exemplo também na humildade do discurso. Há um sério risco em alguns meios que o discurso ou a pregação fique apenas num registro puramente intelectual, que soa muito bem, com palavras muito caras, mas que depois nada produzem no coração do cristão. Noutra perspectiva, também há o risco de ser tão simplório que as pessoas não têm como se firmar na palavra porque é-lhes dado sempre o leite espiritual e nunca mais saem dali. Paulo deu-nos então a tónica certa, segunda aos Coríntios capítulo 2, versículo 4. E a minha mensagem e a minha pregação não foi marcada pela persuasão da sabedoria humana, mas pela manifestação do Espírito e do poder de Deus, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Por isso, a tónica da palavra de Deus na Igreja Batista da Graça vai ser sempre esta, e tenho afirmado isso ao longo destes quase 7 anos, vai ser sempre pregada com muita simplicidade, com muita autenticidade e com muita profundidade. Para quê? Para que dos mais novos aos mais idosos, das pessoas com menos às pessoas com mais estudos, possam entender aquilo que a palavra de Deus diz. O desafio que Deus nos deixa é este: prega a palavra e deixa os resultados comigo. Então, devemos também ser exemplo na forma como lidamos com as críticas. Paulo, no versículo 13, refere que foi criticado duramente ao dizerem que tinha perdido o juízo. A ideia era que Paulo estava a fazer as coisas de forma irracional. Na verdade, os inimigos usavam a crítica para tentar parar o avanço da obra de Deus. E é isto que tem destruído muito as nossas igrejas. Não é aquilo que acontece fora. Não é uma Covid que vai destruir a igreja. Olhando para a Bíblia, aquilo que mais destrói a igreja é precisamente os problemas que acontecem internamente. E Paulo respondeu que se tinha feito coisas de forma então irracional para o ser humano, tinha feito por amor a Deus.
porque ele tinha deixado todas as coisas humanas por amor a Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 5 a 8, ele afirma precisamente esta verdade. Diz o seguinte: é certo que eu também podia confiar naquilo que é humano. Se alguém julga que pode confiar nisso, eu ainda tenho mais razões. Fui circuncidado ao 8º dia. Sou judeu de nascimento, pertenço à tribo de Benjamim, sou descendente de hebreus. No que diz respeito à prática da lei, eu era fariseu e tão fanático que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento daquilo que manda a lei, ninguém me podia repreender a nada. Mas todas essas coisas que eu julgava por proveitosas, considero-as agora como, reparem a palavra, esterco para a causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como um prejuízo em comparação com o maravilhoso conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por causa dele, desprezei tudo isto, para ganhar Cristo e estar bem unido a Ele. Considero tudo isso como lixo. Então, agora pensemos. Quem gosta de ser criticado? Quem é indiferente às injustiças que lhe são dirigidas? Como temos reagido então às críticas que nos são feitas? Lembra-te, não te importes com a tua reputação diante dos homens. Importa-te sim com quem és diante de Deus. Só lida mal com as críticas quem tem dificuldade em entender a justiça e o tempo de Deus. Diante da crítica, então, que nos fazem, devemos perceber que lições nós podemos tirar. E, de facto, as críticas podem ser feitas de forma errada, mas às vezes há algum conteúdo que se aproveita. Após isso, não nos preocupemos, pois críticos haverá sempre. Vivamos simplesmente para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Versículo 14 a 16. O amor de Cristo absorve-nos, constrange-nos completamente, pois sabemos que se Ele morreu por todos, então todos morreram. E Ele morreu por todos, para os que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, de agora em diante, já não queremos julgar ninguém por critérios humanos. Ainda que noutro tempo tenhamos pensado dessa maneira sobre Cristo, agora já não o fazemos. Então, o ministro da reconciliação vive com temor ao Senhor, procura ser exemplo e agora vemos que vive para Cristo. Nestes 3 versículos, o apóstolo Paulo colocou a tónica no sítio certo de quem quer viver segundo o Evangelho. Quem quer viver de acordo com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Na Bíblia podemos encontrar mais 2 vezes a expressão amor de Cristo, usada precisamente neste versículo 14. Romanos 8,35. Quem nos poderá separar deste amor de Cristo? Isto é, este amor é inquebrável, é inviolável. Ninguém nos pode separar do amor de Cristo. Nada e nem ninguém pode fazer com que Cristo se separe de nós e nos deixe de amar, porque o amor de Cristo por nós é inviolável. Segunda vez que nós encontramos é em Efésios capítulo 3, versículo 18 e 19, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. A ideia é mostrar que o amor de Cristo é tão intenso que ultrapassa a nossa capacidade humana de perceber e entender este amor. Agora, que amor de Cristo é este por nós? Que amor é este de Cristo? É um amor que fez com que levasse a morrer por pessoas inimigas do próprio Deus. E por quem Cristo morreu? Quem são estes que Paulo se referiu como Cristo morreu por todos, ou Ele morreu por todos? O próprio texto explica isso no versículo 15. Ele morreu por todos, para os que vivem, já não vivam para si mesmos, mas para aqueles que por Ele morreu e ressuscitou. Isto é, Jesus morreu por todos aqueles que estiveram com Ele na sua morte, para viverem para Ele mesmo. Como podemos então morrer com Cristo e viver para Ele? Arrependendo-nos dos nossos pecados. Confessarmos o Senhor Jesus como o Senhor da nossa vida. E se isso tiver acontecido, tenhamos a certeza que Cristo morreu e ressuscitou por nós. E aí a Páscoa faz todo o sentido. E aí a Páscoa tem um impacto monumental nas nossas vidas. Na Bíblia nós nunca vemos esta abordagem, Jesus morreu por ti.
mas sim aquilo que nós temos afirmado ao longo das últimas semanas. Na morte de Jesus há lugar para todos aqueles que se arrependerem dos seus pecados e confiarem em Jesus como seu Salvador e Senhor. Qual é a diferença? Não há uma única gota de Jesus vertida naquela cruz que seja vertida em vão. Foi a certeza do apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se deu por mim. Então, os opositores do apóstolo Paulo faziam as coisas a seu belo prazer para se promoverem. Olhando para o apóstolo Paulo e aplicando à nossa vida, o cristão deseja então ser instrumento nas mãos de Deus e agradece por esse privilégio, pedindo-lhe perdão pelos nossos pecados e confiando em Cristo como seu Salvador e Senhor. Se somos então governados por Cristo, nós viveremos para Cristo. Vamos então agora olhar para o versículo 17. É que quando alguém está unido a Cristo, torna-se uma pessoa nova. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então em Cristo nós somos uma nova criatura. Já não somos mais inimigos de Deus, mas filhos do próprio Deus, os quais morreram, não na cruz, mas morreram para o seu próprio eu. Cristo deve ser então o alvo da nossa vida. É para Cristo que nós devemos querer viver. Tal como vimos no versículo 15, Cristo morreu para os que vivem. Já não vivam mais para si mesmos. Vamos então agora olhar para o versículo 18 a 21. Esta é a obra de Deus que, em Cristo, nos reconciliou consigo e nos chamou a colaborar nessa missão da reconciliação. Assim, Deus, por meio de Cristo, reconciliou consigo o mundo, não tendo em conta os seus pecados, encarregando-nos de anunciar a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo e é Deus que exorta por nosso intermédio. Em nome de Cristo vos pedimos, irmãos, que se reconciliem com Deus. Cristo não tinha cometido pecado, mas Deus, para o nosso bem, tratou-o como pecador para que nós, em união com Ele, pudéssemos ser considerados justos por Deus. Então vimos até agora que o ministro da reconciliação vive com temor ao Senhor, procura ser exemplo, vive para Cristo, como também vive agora, vamos ver nestes versículos, para se reconciliar. Paulo ligou então todos os elementos deste texto e compôs a tese final. Isto é, o cristão deve temer ao Senhor porque sabe que há um julgamento à sua espera e, enquanto espera, deseja ser um exemplo para as pessoas de como viver para Cristo. E se há este privilégio de vivermos em paz com Deus, foi porque Deus nos reconciliou consigo por causa do Senhor Jesus Cristo. E o que Jesus fez? Ele veio até à terra cumprir as exigências da lei de Deus. Jesus foi perfeito para que nós, aqueles que reconhecemos o nosso pecado, não mais sofrêssemos a condenação daquilo que as nossas vidas merecem. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo libertou-nos da maldição da lei, tornando-se Ele maldito por nossa causa. Como é que Jesus tornou-se maldito? Porque Jesus foi até à cruz, levando sobre si o castigo que merecíamos para que vivêssemos em paz com Deus. Sendo assim, quando lemos no texto Deus, por meio de Cristo, reconciliou consigo o mundo, não tendo em conta os nossos pecados, devemos ter em atenção que a palavra mundo não se refere a todas as pessoas. Caso contrário, nós iríamos ter que afirmar que todos serão salvos. A palavra mundo tem pelo menos 7 significados no grego, e aqui a palavra indica os cristãos. E não devemos ter dificuldade em afirmar aquilo que para a Bíblia é muito claro. Atos 20, 28. Portanto, cuidem bem de vós e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos pôs como supervisores. Sejam pastores da Igreja de Deus, pois Ele adquiriu-a com o sangue do seu próprio Cristo. Com o sangue do seu próprio Filho, Cristo. Então, para a Bíblia é claro que Cristo morreu por quem? Pela Igreja. A Igreja foi comprada por Deus com o sangue do seu Filho Jesus. E olhando para o versículo 18 ao versículo 21, vemos que somos reconciliados por Deus para quê? Para sermos ministros da reconciliação. Paulo é claro, somos embaixadores de Cristo e é Deus que exorta por nosso intermédio. Se Deus precisasse de nós,
para este trabalho de sermos ministros da reconciliação, o que seria de Deus? Deixaria de ser Deus. Deus não precisa de nós, mas dá-nos este mesmo privilégio de podermos ser ministros da reconciliação. Até uma burra ele pode usar, como usou, para falar da sua palavra. Aproveitemos este ministério que o Senhor nos oferece, de podermos partilhar este ministério da reconciliação a todas as pessoas. Somos então ministros da reconciliação das pessoas com Deus e, para isso, nada melhor do que vivermos também uns para com os outros em modo de reconciliação. Quem não se sabe reconciliar é porque ainda não entendeu como foi reconciliado com Deus. A evidência que nós temos que se fomos reconciliados por Cristo é quando nos conseguimos reconciliar com as pessoas que nos ofenderam. A Páscoa mostra-nos que Cristo foi procurar a reconciliação com quem o ofendeu. Deu assim a lição a todos aqueles que se sentem ofendidos. Se nós nos sentimos ofendidos com alguém que nos magoou e não procuramos a reconciliação, nós estamos a falhar. E o ministro de Cristo não procura a reconciliação para mostrar eu tinha razão, estão a ver, aquela pessoa que errou. Não. O ministro de Cristo procura a reconciliação para que próprio Cristo seja glorificado em todas as coisas. Nós não estamos aqui para andar à procura da razão, mas para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus tem poder para ressuscitar o nosso amor pelas pessoas que nós matamos no nosso coração. E é uma bênção sentir isso. Deus tem poder para ressuscitar o nosso amor pelas pessoas que nós matamos no nosso coração. Hoje celebramos então o perdão de Deus através da ressurreição de Jesus e que Ele nos perdoou quando a nossa boca ou os nossos gestos traem aquilo que Ele fez no nosso coração. Jesus ressuscitou. Estamos felizes, estamos alegres, celebramos a Páscoa, mas que cada um de nós então possa olhar para Cristo, possa pedir perdão pelos seus pecados, possa viver para o próprio Cristo, possa ser exemplo e possa reconciliar-se com as pessoas que estiverem à sua volta. Vamos orar? Senhor, bom Deus e nosso Pai, estamos gratos, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça e misericórdia para conosco. Exaltamos, bom Deus, pela certeza que Tu nos deste, que enviaste o Teu Filho Jesus para dar a sua vida por todo aquele que crer nele, por todo aquele que confessar o seu pecado e afirmar que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida. Bom Deus, ajuda-nos a que esta mensagem não termine em nós, mas que possa provocar em nós o desejo de levar esta palavra a todas as pessoas, como também a procurarmos a reconciliação com todas as pessoas que nos ofenderam, com todas as pessoas que nos têm magoado, para que naquilo que depender de nós possamos viver em paz com eles. Abençoa a Tua Igreja. Abençoa os Teus filhos. Neste momento especial quero pedir a Tua bênção para a Igreja Batista da Graça. Tu sabes, bom Pai, as saudades que eu tenho destes amados irmãos. Peço também, Senhor, que Tu possas abençoar todos aqueles que estão a ouvir esta mensagem e que irão também ouvir. Que ela possa produzir em nós aquilo que Tu desejas para as nossas vidas, sabendo que a Tua palavra não voltará para Ti vazia. E é no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. É então o nosso desejo abençoar-vos, pedir que o Senhor seja convosco, que tenham um bom tempo de Páscoa em família, nos vossos lares e que possamos usar este tempo para meditar na verdade e a verdade é Cristo. O Senhor vos abençoe. Mais uma vez deixo então o recado que se alguém não tiver alguma Bíblia e desejar ter, basta escrever nos comentários e certamente que nós iremos fazer chegar uma Bíblia ao vosso lar. Que Deus vos abençoe. Alguma dúvida, alguma pergunta, é só mandar mensagem. Alguém irá responder-vos. Que Deus muito vos abençoe. Amém.